No episódio de hoje, temos a honra de receber o Dr. Gustavo Machado. Gustavo, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Jamil? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Gustavo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aí para bater um papo conosco aqui no Sinocast. Um prazer estar falando com vocês aí, compartilhar um pouco o que a gente está fazendo aí. Beleza. Gustavo, nos conta um pouquinho do teu background, onde tu te formou, o que tu tem feito hoje. Então, eu venho aí do Sul, né? Eu fiz a graduação em Santa Maria pelos anos até 2010. Acabei vindo para os Estados Unidos durante a graduação, alguns intercâmbios. Eu ainda represento o programa MASS, que é um programa de intercâmbio com a Universidade de Minnesota. E veio muita gente de Santa Maria, de Porto Alegre também da URGS, para fazer intercâmbio. É bem interessante, eu posso compartilhar essa informação com o pessoal também, ainda está muito forte, o pessoal tem que ter uma boa experiência, acaba ficando. Muita gente dessa época acabou ficando, acabou voltando, então a gente encontra aí nos congressos ainda. Depois do Santa Maria, eu acabei voltando para os Estados Unidos para fazer estágio final, essa coisa toda. Aí decidi voltar para o doutorado, para o mestrado e para o doutorado, eu fiz na URGS aí com o professor Corbellini. E nesse mesmo tempo aí apareceu uma oportunidade de trabalhar como contrato com a PAHO, que é a Organização Mundial da Saúde para as Américas, em Washington. Acabei indo para lá. Trabalhei com eles lá no início da época da Zika aí, fazer o relatório do Hemisfério Sul, mas resolvi que queria voltar para a academia mesmo. Então, acabei voltando para o Brasil, fiz aí um concurso na URGS por um tempo, e por algumas questões resolvi deixar a URGS novamente e vim para os Estados Unidos como pós-doc, e vim para cá em 2016, fui para Minnesota de volta lá, acabei trabalhando mais ou menos um ano e meio, até conseguir essa posição que eu estou agora. Então, estou como professor assistente aqui na NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte, e estou aí desde 2018. Então, estou aí 2 anos e meio, mais ou menos. Legal, legal. Estamos aí montando o laboratório ainda, né? Estamos 2 anos e meio de buscar fundos, as coisas todas. Então, estamos com umas vagas abertas aí. Depois eu passo aí o link também do laboratório aí, quem tiver interessado em visualizar lá. A gente está sempre procurando mais gente, né? Nota 10, excelente, excelente. Não, muito bem, e até eu confesso que o tema da nossa conversa de hoje é um tema que às vezes assusta um pouco as pessoas, né? Quando a gente bota termos como modelagem, machine learning, para entender um pouco melhor as doenças sob esta ótica, né? Eu acho que é nada mais do que a gente evoluir na percepção de como se espalham as doenças, de como acontecem os surtos, né? Numa visão um pouco mais técnica, menos aquela de olhar uma lesão macroscópica e dizer que isso é tal doença, né? Tu poderia nos falar um pouco assim, o que é relevante em entender como as doenças se espalham, seja dentro de uma granja ou dentro de um sistema, dentro de um país? Uhum. Muito, muito relevante, e é uma questão que ainda está na infância, né, em aplicabilidade na veterinária, em suínos principalmente. Tem alguns grupos na França, alguns grupos aí na Europa trabalhando com esse tipo de abordagem, mas está muito, muito no início. Então, a modelagem matemática em si, ela permite um dado suficiente, que se eu olhar para o dado do Brasil, a mesmo formato de dados que a gente tem sobre movimentação animal, sobre a ocorrência de doenças tanto endêmicas ou o histórico de exóticas, são informações que pode se tomar em consideração para construir um modelo de transmissão, que nada mais é que equações diferenciais que falam alguma coisa do estado de uma granja, por exemplo. Digamos aí que a gente tem uma prevalência de 10% de alguma doença, essas granjas são infectadas, o restante são suscetíveis. Então, a gente consegue, através de simulação em computador mesmo, entender como que essa infecção chegou nessa propriedade, e como que ela se distribuiu também dentro da propriedade. Então, aí entra numa questão mais de modelagem a nível individual,
a dinâmica dentro da granja, dependendo do tipo de produção, é um pouco mais, digamos, não tão fácil de modelar, mas o espalhamento entre as propriedades não é uma questão muito difícil de fazer e nos dá informação muito relevante. Se a gente tem aí, digamos que a gente tem um exemplo aí, está tentando entender como PORS, que acontece muito aqui, chegou uma propriedade, agora está num outbreak, a gente está tentando estabilizar a fazenda, a gente entender qual que foi a rota de transmissão, se foi movimentação animal, se foi pela proximidade de uma propriedade infectada, ou se foi pela rota de caminhão, que está conectando toda a rede naquele sistema de produção. Se a gente consegue chegar nesse ponto, a gente consegue melhorar os planos de controle, né? Se eu não sei o porquê que minha granja está tendo um caso recorrente, fica difícil eu tentar tudo que está disponível para conseguir conter esse espalhamento. Então, aqui a gente conta com a colaboração dos sistemas de produção, que compartilham os dados, são confidenciais, são utilizados com cuidado, porém, para publicações não tem problema, mas ajuda muito eles a entender qual que é a dinâmica do espalhamento da doença no sistema de produção deles, e até entre sistemas. Aqui no estado da Carolina do Norte é uma região ímpar pela densidade de população, de fazendas, diferente de outros estados onde são mais espalhados. Então, o espalhamento da doença colateral pela distância entre as propriedades é muito relevante, e fica aquela frustração de que está se fazendo tudo certo e um caso acontece, né? Então, a gente, através de modelagem matemática, a gente consegue identificar semanalmente quais são as principais rotas de transmissão. A gente quebra o espaço geográfico em pequenos pixels, em uma área pequena, para proteger o dado, calcula o risco daquela pequena área de ser infectado daqui a 4 semanas, por exemplo. A gente consegue simular qual que seria a melhor intervenção para se fazer hoje. As possibilidades aplicáveis desse tipo de abordagem são inúmeras. Ainda está bem no início. Lógico, tem toda uma coisa da indústria entender quais são os benefícios, né? Mas não tem uma outra alternativa melhor do que essa. Tem muita pesquisa acontecendo, mas no momento é muito factível de fazer, só que tem poucos grupos ainda trabalhando com isso. No Brasil, por exemplo, a gente está com um projeto no Rio Grande do Sul, financiado pelo Fundesa, onde a gente vai fazer um trabalho parecido com a agroindústria local, para ver qual que é a dificuldade de fazer uma simulação similar numa realidade totalmente diferente de granja e de produção, não tão integrada como aqui, para ver se isso realmente a gente consegue aplicar, né, e deixar montado para essas indústrias que querem ter uma estimação de como estão se infectando, não para PRRS nesse caso, né, mas outras doenças endêmicas, bacterianas também. A gente tá vendo nesse sentido aí. Tem um projeto de 2 anos, a gente vai construir isso aí para o Rio Grande do Sul inteiro. Pô, legal, legal. Eu acho que uma vez eu conversei com um amigo que ele me falou que o nosso cérebro, às vezes, ele busca muitos atalhos fáceis, né, para buscar conclusões, né? Então, eu vejo tal doença, eu digo que acontece isso, 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 mas a rota da transmissão, entender o porquê que acontece, talvez o cérebro humano não consiga entender, não consiga conectar tantos pontos, não consiga coletar tanta informação semanalmente. Até essa é a minha pergunta, como que vocês atualizam essas coletas de informações para a modelagem? Então, o sistema de produção veterinário de campo, ele tem controle sobre as propriedades que ele está sobre um outbreak, por exemplo. No Brasil também, conversando com os veterinários, eles sabem quais são as propriedades e quando elas se infectaram. Aqui, a gente coleta esse dado na sexta-feira, eles compartilham com a gente na sexta-feira. A movimentação entre as propriedades também é compartilhada na sexta-feira. O modelo roda na sexta-noite, sábado pela manhã está pronto. Já depois de ter feito toda a calibração, né, anterior, não é tão rápido assim, até chegar no momento, um modelo factível, né, de ser utilizado. E a gente compartilha com eles no início da semana as predições para as próximas 4 semanas. Então, com isso, lógico que a gente gostaria de produzir uma estimação com maior certeza, mais para o futuro, mas não é tão, ainda não está nesse nível e não existe nenhum approach, a não ser que eu conheça,
que consiga fazer uma modelagem para mais tempo, né? Lógico que todo mundo gostaria. Se você olhar para trás no tempo, em 2001, no surto de aftosa no UK, foi utilizada a mesma ideia, porém os dados eram atrasados, então o modelo começa a funcionar mais quando a gente acumula mais dados, quando a gente tem mais epidemia, certo? Então, por exemplo, a gente tiver um surto de aftosa no Brasil, esse tipo de modelo pode ser utilizado, porém, até a gente ter um acúmulo suficiente de casos, a incerteza da estimação vai ser relevante. Então, mas já a partir do pressuposto que a gente está fazendo para os Estados Unidos é construir um modelo agora para PRRS, deixar ele pronto, para quando se entrar peste suína, ele já está, a base já está formada e a gente consegue utilizar, que foi feito agora para COVID-19, os modelos na Europa, eles conseguiram responder rapidamente, porque eles já tinham os modelos de influenza montados, eles conseguiram adaptar, com alguns problemas, logicamente. Então, não dá para fazer esse tipo de modelagem do dia para a noite, então precisa um tempo para construir, parametrizar, tem toda a questão que tem que levar em consideração da vigilância, o atraso no diagnóstico, todas essas coisas, a epidemia vai continuar espalhando, né? Então, tudo isso a gente inclui no modelo, e a gente sabe o detalhe, né, de quando foi diagnosticado, quanto tempo demora para encontrar. Por exemplo, se eu encontro um caso positivo, clínico de PRRS no Finisher aqui, mais ou menos umas 4 semanas já estava circulando na South Farm. Então, a gente tem que voltar no tempo e assumir que já estava infectado, todo aquele flow já estava infectado. Então, todas essas coisas, se a agroindústria não controla esse dado, fica um pouco mais difícil, mas com o interesse, com a participação deles, é muito factível. Os dados estão sendo coletados, eles estão sendo armazenados de alguma maneira, às vezes não padronizados, mas é muito factível de fazer isso não só para doenças com critérios sazonais ou endêmicos, mas preparar para um surto no futuro, né? Uhum, uhum. E Gustavo, me diz assim, para as pessoas que são mais leigas nesse assunto, como eu, que tipo de informação a gente usa para alimentar, além de, obviamente, o diagnóstico? Então, a gente precisa ter a população, né? Qual que é o número de animal por propriedade. A gente está montando alguns modelos agora a nível de galpão também. Então, a população precisa estar presente, precisa estar curado esse dado. Movimentação animal para a gente saber que a população é aquela que está dentro daquele sistema, não chegar numa população de mais do capacidade, né? Que o modelo vai considerar aquela população como sendo a que a gente está falando. Então, ter esse dado atualizado. A doença, né, quando que ela ocorreu, não precisa ser atualizado para ontem, se a perspectiva não é ter um forecast do que está acontecendo, mas entender a dinâmica, não precisa ser um dado atualizado, pode ser um dado retrospectivo, não tem problema. Com isso e com o conhecimento do veterinário do campo, de como que está acontecendo os casos, já é o suficiente para começar a montar o modelo. Depois para frente vai entre as coisas de intervenções, né? E aqui tem muito interesse, conseguir fazer no modelo o efeito da intervenção, por exemplo, vacinar, né? Muito arriscado aqui na área onde a gente está. Um dos flows está pensando aí, por exemplo, em não vacinar mais para PRRS para ver o que acontece. Não precisa mais fazer isso, a gente consegue simular esse efeito e estimar qual que é o custo, estimar quanto vai espalhar, tudo, não precisa os velhos tempos onde a gente tem que parar de fazer uma coisa para ver o que acontece. Uhum. Mas a gente está aí conversando aí com esses sistemas aí, quem realmente manda na empresa está querendo mesmo testar e ver o que dá. A gente já mostrou o resultado para ele que vai acontecer. Então, tem um bom teste também para o modelo para ver se a gente consegue capturar e convencer mais, né, de que esse tempo de ter que fazer tem intervenção, ter que fazer e observar o que acontece, já dá para ser substituído parcialmente por esse tipo de modelo. Perfeito, perfeito. E acredito que também rotas de caminhões, né, tanto de transporte de animais como de ração, entra nisso, para entender? Então, a gente acabou de ter um projeto financiado agora pela Associação Americana de Feed e Renders, que é o pessoal que pega a mortalidade, né, da fazenda, para olhar isso aí.
Tem alguns trabalhos na Europa que já olharam, aumenta muitíssimo a conectividade entre as propriedades, porém, muitas empresas aqui estão mudando a maneira de eliminar a mortalidade, em vez de utilizar um trailer para pegar a mortalidade, estão usando outras coisas, como colocar um freezer para manter esse fluxo menor, né? A gente vai estar olhando isso aí, a gente vai estar olhando primeiramente nas rotas de caminhão e ver qual que é a constituição da ração também, não só a conectividade, mas ver os constituintes da ração, né? Que se suspeita muito que o PED, né? No Canadá, por exemplo, se espalhou pela ração, então tem muita especulação sobre isso. A gente vai incluir essa parte aí no modelo para ver se a gente consegue ver se tendo plasma ou tendo osso e outros derivados, né, realmente aumenta ou não o efeito da transmissão, né? Então tem um interesse grande, tem bastante pressão sobre isso, sobre ver o resultado logo, mas não é uma coisa assim do dia para noite que a gente consegue fazer. Então, aí Sim. mais um ano aí de trabalho a gente vai conseguir dar uma resposta nesse sentido aí. Hoje, qual é um percentual de acurácia desses modelos atuais, Gustavo? Então, a gente está aí, eu vou colocar disponível um pré-print no final de semana, posso passar o link. A gente construiu três tipos de modelo, assumindo uma coisa mais simples, então um modelo mais simples, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa mais simplificada, e um modelo mais complexo, onde a gente inclui toda a dinâmica que é possível. Demora muito tempo para rodar esse modelo, que é muito complexo, mas a acurácia deles, comparando, a gente tem competição entre os modelos, né, para comparar o desempenho, chega a 82% de precisão no que acontece. Mas também, o que a gente tem que levar em consideração, como a gente faz esse modelo semanal, no início da epidemia, um modelo funciona melhor, quando chega no topo da epidemia, outro modelo funciona bem. Então, tem alguns grupos que acabam utilizando somente um modelo porque eles acham que o que representa mais a realidade na mente deles, né? É um debate científico que acontece, tem algumas críticas, algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas testar mais do que um cenário é muito relevante para a gente conseguir ter uma confiança e não ficar muito engessado, né? A gente está fazendo ciência, não está fazendo um produto, né? Então, a gente faz isso, demora mais tempo, lógico, a gente tem que construir os modelos do zero, mas a gente consegue dar a resposta para a indústria de uma maneira mais fiel do que o melhor possível que a gente consegue imaginar, né? Sim. A gente tem conversado com o CTO, que é o grupo aí do Rio Grande do Sul, da agroindústria, né? Para fazer isso aí, nessa segunda fase do projeto financiado pelo Fundesa, a gente vai fazer, está iniciando agora, no final do mês a gente inicia o projeto, então a gente vai conseguir dar uma olhada já inicial no que acontece aí nas doenças endêmicas do Rio Grande do Sul. Legal. E a questão de, uma vez que a gente estimou a rota assim, mais relevante para a transmissão de uma doença, controle, como que a gente define o que deve ser feito? Então, aí vai das suas opções, né? O que você tem. Então, a gente também inclui a questão econômica nesse tipo de modelo, porque eu posso fechar uma fazenda por um tempo, né? Aqui nos Estados Unidos você pode fechar aí, fazer um hard closure por umas 4 semanas, depois não aguenta mais. Se consegue fazer por mais tempo, se fez mais tempo no passado, aqui, quando o PD entrou no país, é a forma mais fácil de cortar o espalhamento, né? Porque a maior parte do tempo é a movimentação animal que está espalhando a doença. Aí se estima que 65% das transmissões é pela movimentação do animal, ou infectado, ou eliminando a doença, ou assintomático. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem visto nesses modelos é que a gente calibra o modelo para específicos ciclos, né? Aqui, por exemplo, aqui no estado, só tem 2 grandes que são feral to finisher, que faz todo o ciclo. O resto tudo ou é breeding, ou é nursery, ou é finisher. Não existe mais todo o ciclo completo, né? Então, a gente calibra parecido especificamente para a dinâmica. No sul do Brasil, né? Então, a gente tem que calibrar para cada tipo de fazenda e aí estimar a rota de infecção para cada tipo de fazenda, que não é a mesma coisa.
O movimento que chega no finisher é muito diferente, né? Muito mais frequente do que a reposição de porcas, né? No breeding, por exemplo. Então, a gente vê muito aí. Uma coisa que a gente não consegue estimar ainda, que a gente está com um projeto também para entender isso, aqui, teve um caso aí, teve um surto de PRRS, por exemplo, a fazenda está estabilizando, já está negativa, já está mandando os porquinhos que não estão mais eliminando o vírus e dá outro break. Só que não recebeu movimento, não foi mais nada, né? Então, o termo que se utiliza aqui para isso é rebreak. Por algum motivo, por algum mecanismo, acontece de novo o caso. A gente consegue incluir isso no modelo, só que a gente não consegue calibrar nada, porque a gente não tem informação o porquê disso. Então, para entender isso, a gente tem que fazer um acompanhamento de algumas grandes para entender qual que é. E mesmo assim, já se fez, tem muito estudo nesse sentido, não consegue se encontrar qual que é o mecanismo. Se fica no ambiente, se é um animal eliminando ali que chega uma prevalência acima de um X e estoura o surto. Então, essa é uma pergunta que a gente está tentando, já faz um tempo, responder. A gente consegue capturar, a gente consegue ver que é importante, mas ele não consegue entender o porquê. Então, para fazer isso, um modelo a nível individual, onde a gente modela cada indivíduo dentro da fazenda separadamente, é o caminho. Só que, para fazer isso, a gente precisa mais financiamento, a gente está com algumas parcerias aí para fazer isso. É um pouco mais caro computacionalmente, né? A gente tem aqui no laboratório um supercomputador, que é só do laboratório, para poder rodar isso. E sem esse suporte, a gente não conseguiria também aproximar isso, né? É muito caro, demora muito tempo, né? Pode rodar aí por 2, 3 meses o modelo até ele calibrar. Então, isso é uma coisa a levar em consideração. O modelo inicial não é tão caro, mas se a gente quer fazer um modelo de indivíduo, modelar cada indivíduo, começa a ficar um pouco mais caro. Ainda tem limitações computacionais que ainda não foram resolvidas e tem um monte de gente tentando resolver isso. Sim. Sim. E a questão de alojamentos, por exemplo, assim, uma creche ou uma terminação que alojam leitões de várias origens, isso mais ajuda ou mais atrapalha o modelo de chegar numa conclusão? Então, a gente está até trabalhando com uma indústria específica aqui para entender isso aí. A gente percebeu que durante o Covid, eles mudaram a movimentação deles e aumentou a chance deles espalhar a doença porque eles conectaram mais fazendas para suprir algumas necessidades, né? Então, eles ficaram preocupados e tal, a gente estava tentando ver qual que é o efeito do commingling, né? De misturar mais de uma origem no espalhamento. Teoricamente, se olhar os papers que são publicados, aumenta, né? É um problema isso, mas o quanto não se sabe, a gente está tentando olhar isso aí. Aqui, pelo menos, eles tentam manter isso já numa maneira organizada. Alguns sistemas classificam os flows como Gold, Silver e Prata, onde o Gold nunca teve nenhum caso, o Prata teve alguns casos no passado, o outro é o sujo, né, o infectado mesmo. Os caminhões que eles mandam para cada rota são identificados com uma coloração. Então, lógico que não dá para dizer que não tem, né, um caminhão não acabou a ração no final de uma linha e tem um finisher lá que é limpo e tem um caminhão sujo, isso aí não se sabe o que eles fazem, né? A gente está com os dados dessas rotas, a gente vai usar isso aí para o modelo, mas é uma pergunta, né? Com frequência isso acontece. Mas misturar já foi mostrado, tem alguns estudos da França que mostrou que, por exemplo, hepatite E é importante para eles lá. Misturar a origem aumentou muito a transmissão dentro da granja em si. Agora, para as outras doenças, ainda, para PRRS, por exemplo, PD ainda não está ainda explicado bem. Não, eu acho que é excelente esse teu comentário, porque quando a gente conversa com o pessoal do campo, é sempre aquela história, né? Maior número de origens, mais doenças endêmicas, um positivo contamina um negativo, mas não é igual para tudo, né? E existem origens que tu pode misturar e existem origens que tu deve evitar a mistura, né? Então, eu acho que é menos achismo, né? É mais entender a dinâmica de cada doença, de cada enfermidade, de cada fluxo, né? Do que, propriamente dito, assumir que misturar origens é ruim e ponto. Não, acho que é bem essa questão, né, Gustavo?
saber o histórico, né, do flow. Aqui eles mudam, se tiver que mudar semanalmente, eles mudam semanalmente. Estourou um caso de PORS, aquela sal, por exemplo, aquele breathing site já mudou de linha, já foi. E só volta depois que estabilizar. E bota aí na média aqui 43 semanas até estabilizar. Eles voltam. Lógico que dá uma dor de cabeça, né? Mudar toda a dinâmica, tudo, mas o custo envolvido, por exemplo, num caso de Porto foi estimado aí no passado, mais ou menos 200, 150 mil dólares para limpar uma fazenda. É caro, né? O custo com isso, com mudar a rota, é mais barato. Sim. Eu não sei como que isso é feito no Brasil, é que a gente vai tentar modelar agora para o Rio Grande do Sul, né? Mas acredito que os dados, conversando com a agroindústria, os dados estão disponíveis. A Secretaria do Estado captura esse dado já diretamente, a gente já modelou, tem 2 artigos aí publicados também com esses dados para suíno, para entender qual que é a dinâmica. A gente já percebeu que tem alguns sistemas de produção aí do Rio Grande do Sul são muito mais conectados que os outros. Então, no momento, se entrar uma doença exótica, essas granjas vão ver o vírus mais cedo, né? Só pela conectividade deles. Então, a gente está num trabalho aí, logo vai ser divulgado essa lista, né, internamente aí no Rio Grande do Sul, para a agroindústria saber quantas fazendas tem nessa lista aí de alto risco, né, de receber uma infecção. Uhum. Mas é muito importante que a indústria tenha interesse, né, em entender e utilizar a informação, e isso vai de tempo, né, vai de construir a confiança e de mostrar que consegue trazer um resultado que no fim vai trazer um retorno econômico, que é o porquê que se faz o negócio, né? Então, eu vejo que quando a pessoa compra a ideia, né, o comprometimento de todos os elos, né, do produtor, do veterinário, do sanitarista, tem que ser um comprometimento muito mútuo, né? Porque senão se um dos elos falhar, eu tenho uma falha de alimentação de uma informação, não estou coletando uma informação, então é realmente tirar vantagem disso, né? Não é simplesmente achar que está aumentando o trabalho, mas entender como as doenças se espalham, né? Uhum. No fim das contas, depois que o dado está padronizado, não existe mais que esse tempo, né? No início, lógico, tem que entender. Te dou um exemplo aqui, a movimentação animal aqui não é monitorada pelo governo, é monitorada pelas indústrias. Então, lógico, o dado, dependendo da indústria, vem no formato diferente. A gente recebe o dado sujo, a gente escreve os scripts que precisa, está padronizado de uma maneira que pode ser analisada, depois devolve para eles, certinho, com análise do dado e tal, tudo, para eles ver que, então, a gente está realmente entendendo o que está acontecendo. Se preocuparam muito até agora com o Covid, que aumentou a densidade da rede de movimentação, que aumentou muito para 2 indústrias, e eles não estão entendendo por quê. Então, essa semana a gente conseguiu uma reunião com eles para explicar o que a gente acha que é. Eles vão experimentar, fazer uma modificação lá e ver se consegue diminuir, fragmentar, né, essa rede de conexão. E tem muitos métodos clássicos, até nesse artigo que saiu essa semana, que é usado no Rio Grande do Sul, a gente fez isso. A gente consegue, com o dado, identificar quais são as propriedades de maior risco de receber uma infecção, levando em consideração a movimentação animal, a localização dela, onde é que ela está. Não precisa de ter a doença endêmica para fazer a simulação. Se a gente sabe período de incubação, latência daquela doença, a gente consegue aproximar o tamanho do surto esperado, quanto vai custar, qual que é a projeção, né? No caso da peste suína, que é muito preocupante, né? Vai espalhando no mundo inteiro, não se sabe onde vai chegar o próximo caso. A gente fez também, tem um trabalho que está para sair até o final do ano, onde a gente estimou para o Rio Grande do Sul quanto tempo a epidemia vai se espalhar, quantas grandes vão ser infectadas, quanto vai custar e quais são as regiões do estado onde o risco é maior. Então, estamos trabalhando junto com o estado e com o CTO, que é o pessoal da agroindústria, para informar, para deixar todo mundo sabendo onde se espera que vai se acontecer mais, né? Para não sair como aconteceu com a aftosa no passado, aconteceu em algum lugar misterioso, né? A gente consegue antecipar isso, uma certa variabilidade no resultado, mas não vai ser muito diferente disso aí. Então, a gente consegue, com esse tipo de modelagem, a gente consegue ajudar tanto a defesa animal, né, o estado em si, quanto a indústria, né?
os dois juntos. Excelente, excelente. E Gustavo, entrando numa linha um pouco mais, falando de biossegurança e trazendo até um pouquinho mais aqui para o Brasil, né? Porque com certeza, se a gente for pensar Estados Unidos com PERS, com PED e talvez com um risco um pouco mais eminente de peste suína africana do que o Brasil, eu diria assim, a questão da biossegurança também ser um padrão completamente diferente, né? Claro, a gente não pode falar que o que está nos Estados Unidos é certo, o que está no Brasil é errado, porque tem muitas granjas com excelente nível de biossegurança aqui no Brasil. Mas como que a gente consegue entender assim a difusão das doenças em sistemas que não tem uma biossegurança, por exemplo, não tem banho na entrada, não tem troca de calçado? Como que isso se aplica? Boa, nesse sentido tem várias coisas acontecendo no momento, né? No Rio Grande do Sul em si, a gente acabou com esse projeto aí financiado pela Fundesa, coletamos os dados de biossegurança gerais, é mais infraestrutura mesmo, e tinha um critério de risco aí no passado, no Rio Grande do Sul, para tentar entender qual que é o estado da biossegurança a nível geral, né? Uma coisa que aqui é relevante e de repente vai ser relevante no futuro aí no Brasil, se você tiver um caso de peste suína e não tiver aqui nos Estados Unidos um plano de biossegurança aprovado pelo estado, onde é que você está, para você receber um permit para movimentar de uma área infectada para fora, vai demorar mais. Então, não é mandatório, é voluntário. Porém, todos os sistemas estão correndo para fazer porque eles não querem ficar para trás e ter que depopular um número suficiente de animais, né? Uhum. Nesse plano, nesse Report Supply Plan, que é o nível nacional, as questões de biossegurança são coletadas em duas etapas. Uma é o mapa, o layout da fazenda em si, onde você põe aí se tem desinfecção, onde é que ela está, onde é que está a entrada do desembarque dos animais, quantas portas, a distância, onde é que vai ser eliminado os animais. E a outra parte é a parte escrita, tem 169 itens que são capturados, e esses itens são todos mandatórios. O estado, cada estado, né, aprova ou desaprova. A gente está com esse projeto aí especificamente para isso, a gente está fazendo para 6 estados aqui, a gente está centralizando o banco de dados para isso, para conseguir padronizar, né, sem ter um padrão. Se o sistema de produção faz eu mando para o estado do Paraná, por exemplo, eles têm um outro sistema de biossegurança, é um pouco difícil eu confiar que a sua biossegurança, os seus animais têm a biossegurança adequada para receber o movimento, né? Então, a preocupação de tentar ranquear e padronizar os níveis de biossegurança aqui é muito importante. Uhum. Agora, como que a gente consegue saber se é importante ou se não é essas questões de biossegurança? A gente tem um projeto aí que utiliza machine learning para classificar e para ranquear essas coisas de fora da biossegurança, ou bioexclusion e biocontainment, se for usar os termos, mas para isso você precisa ter um desfecho. Então, aqui no caso, a gente constrói isso para PERS, para tentar calcular o risco estimado de uma propriedade, aqui no caso, um breeding site, baseado no que se tem de biossegurança. Então, com isso, a gente consegue calcular o risco daquela propriedade de ter um caso no ano seguinte, ou naquele mesmo momento, baseado no histórico, mas a gente consegue ver o peso de cada uma daquelas questões de biossegurança, ou de aumentar o risco ou de diminuir o risco. Então, dá para se fazer descritivamente, né? Eu sei que tem alguns programas no Brasil que calculam quantos pontos estão falhos e quantos não estão falhos, mas pegar esse dado e estimar uma probabilidade do caso acontecer, pode ser para qualquer doença, não precisa ser uma doença específica, acho que é relevante. Aqui a gente está com esse projeto de 3 anos, onde vai se construir, já tem um aplicativo para fazer isso, mas a gente está validando ainda para ver se realmente o que a gente estima que é importante nesse ano, nessa temporada, continua sendo importante na próxima temporada. Uhum. E não ficar naquela questão de, beleza, agora eu vou tomar uma decisão no meu sistema de produção de mudar a forma que eu elimino o animal morto, vou fazer compostagem. Vai me custar tanto, né? A gente consegue ver isso antecipadamente, se a gente coleta esse dado, coleta o histórico de PORS, por exemplo, a gente consegue calcular qual que é o benefício dele fazer essa mudança a nível de sistema.
A gente consegue ver para cada granja, a gente consegue calcular para cada granja qual que é o ranqueamento das questões que estão ajudando aquela fazenda a continuar negativa e as coisas que estão ajudando aquela fazenda a de repente continuar positiva ou aumentar o risco dela. Então, a gente tá fazendo isso aí tem mais ou menos uns 22 sistemas de produção agora nesse projeto aqui. E a gente dá um relatório específico, né, para cada fazenda e para o sistema geral, para depois poder comparar, né? Todo mundo quer se comparar. Quero ver o que eu estou fazendo de certo do que o meu vizinho está fazendo de certo também, né? Então, sim. Mas a realidade é diferente, né? A biossegurança aqui, se for ver, as terminações, por exemplo, não tem nem cerca, não tem... Vai ver, né? No Rio Grande do Sul tem muita grande com cerca, com uma proteção muito melhor, né? Do que aqui. Aqui muito dado preferência para banho na entrada e na saída só para granja de breeding, né? Só sow farm mesmo. Algumas nurseries têm também, mas o finisher, a terminação se tiver uma vida selvagem ali, um animal selvajado, ele vai chegar perto, né? Uhum. Então, tem questões muito boas aí de biossegurança, tem grandes aí de vocês, são muito boas, comparado com as daqui, né? Então, dá pra gente assumir que tu poderia estimar o quanto que melhora ou quanto reduz o risco de ter um surto de determinada doença de acordo com a inserção de alguma coisa na biossegurança, por exemplo, cercar a granja ou atribuir o banho, a troca de roupa. A gente consegue isso hoje? Consegue. Lógico que não se consegue do zero, né? A gente precisa coletar o dado anteriormente, fazer as análises necessárias. No momento a gente está escrevendo um pacote no R para fazer isso aí e deixar aberto para todo mundo. Então, vai ficar open source para todo mundo poder utilizar. Você coloca o seu dado lá e você consegue rodar o seu próprio modelo, né? Mas a gente também vai facilitar, vai escrever um aplicativo para o veterinário poder utilizar também, e para ele poder modificar as questões que ele está testando lá e ver como que isso impactaria o risco dele, né? No momento a gente está na validação disso aí, né? Então, a gente tem mais 1 ano e meio, mais 2 anos de projeto para conseguir finalizar isso aí. Lógico, as questões no Brasil são diferentes, né? A gente até está com uma conversa aí com algumas empresas do Brasil para testar isso em São Paulo, para ver se a gente consegue adaptar para a realidade. Lógico, o importante nesse tipo de approach, de machine learning, é o número de observações. É uma abordagem que funciona bem quando a gente tem muito dado e muitas features, né? Muitas variáveis no resposta. Então, dá para fazer por poucas, mas aí já dá para entrar numa questão bem mais simples para fazer isso do que ter que ir para um machine learning, né? Sim. Então, há a possibilidade de fazer isso aí. Os resultados são bons, o que a gente tem visto. A resposta da indústria também é boa. Eles conseguem perceber, eu sei que eu vou fazer ano que vem. Mas a gente coleta no ano que vem também o dado para ver se ele realmente fez aquilo e ver qual que foi. Depois, por exemplo, se ele mudou a maneira de eliminar o animal, por exemplo, fazer compostagem, vai entrar uma outra variável que vai ficar importante nesse lugar, lógico. Então, se ele quiser fazer mais uma intervenção, ou se ele quiser tomar mais uma decisão, um relatório é passado para ele, né, para ele saber. É muito caro, por exemplo, aqui, colocar filtro, né, filtrar o ar, eles fazem em alguns locais. A gente tem visto que não tem algum efeito, mas é uma intervenção bem cara, né, de se fazer. Tem um efeito bem relevante, mas tem outras coisas que são mais simples, que estão próximas daquela ali, que de repente daria para fazer e estaria um pouco mais barato. Exatamente. Acho que seria botar filtro em todo mundo, seria ideal, né? Mas não dá. Certo. Às vezes a gente está pensando em botar filtro, mas não tem a cerca, né? Tem esses pontos. Tu falou um pouco do machine learning, que na verdade nada mais é do que a gente ficar alimentando um sistema com informação e ele começar a predizer alguns eventos? É mais ou menos isso, não é bem assim por exemplo, ele é um modelo recursivo, então eu não posso ficar rodando isso o tempo inteiro, porque eu vou viciar a minha estimação. Então, eu tenho que restringir o número de rodadas que eu vou fazer, e cada vez que eu vou rodar, ele vai começar a pegar o banco de dados em algum local, certo? Então, a gente
permite aqui cada sistema de produção rodar 2 vezes por ano, para a gente não aumentar esse viés. Sim? Então, lógico, se mudou a estrutura do dado, digamos aí que entrou um sistema de produção, e esse sistema de produção, todos têm um filtro em breeding, sim? Vai mudar como o resultado vai ser produzido, porque isso aí vai interferir nos vizinhos, né, nas fazendas vizinhas, vai interferir em todo o sistema. Então, vai mudar, vai impactar em todo mundo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com o que está sendo mudado, se muda uma coisa muito dramática, eu tenho que observar no modelo como ele vai se comportar, né? Eu consigo tirar aí a acurácia, sensibilidade, especificidade, consigo ver como que ele está funcionando para dizer, não, beleza, não afetou, dá para a gente incluir isso aí. Então, a gente não faz assim na cega, né? Sim. Mas é mais ou menos isso. Quanto mais participante, quanto mais informação, mais próximo da realidade o modelo vai compreender que um caso está acontecendo, né? E nesse modelo a gente está modelando do PERS. Então, o que é mais frequente quando tem um caso de PERS, ele vai começar a entender mais. Então, a gente tenta classificar, tenta penar esse computador, se você dizer, para nos identificar o que está associado a um caso. Eu não quero treinar pelo negativo. Então, um outro problema que nesse tipo de modelo que aparece é o desbalanceamento do banco. Às vezes, a doença não é prevalente, aí, digamos, 10% de prevalência. Eu tenho que fazer algumas artimanhas para, senão ele vai aprender tudo para o negativo, vai conseguir me dizer, beleza, eu consigo entender uma propriedade negativa. O positivo eu não consigo, tem muito pouco. Então, quando o evento é mais raro. Então, tem umas artimanhas que se faz aí. Eu escrevi 1 ou 2 artigos agora criticando um pouco isso. Tem algumas áreas que ficam clicando, né, rodando o modelo até sair um resultado bom. Muito suspeito o modelo ter uma performance de 98%. Não é bem assim. Então, tem que tomar esses cuidados, né? É uma coisa que não é muito difícil de se aprender, mas tem alguns tópicos, quando você vai aplicar esse tipo de modelo, que você tem que ter em mente para não cair na armadilha de que consegui rodar aqui uma vez e ficou muito bom, e está muito bom, né? Roda a segunda vez, dá menos de 50%. Então, tem algumas verificações, né? A gente está escrevendo esse pacote no R justamente para prevenir isso, para o usuário que vai usar a metodologia não precisar pensar muito nisso, e no background por trás, o modelo já vai fazer essas adequações, dependendo do seu dado. Então, facilita um pouco, e a gente vê que na veterinária em si, a gente tem algum background de computação, não é muito forte, né? Aqui eu tenho uma disciplina que eu dou, que é para os alunos de graduação, as abertas do campus, que é uma introdução à computação, modelagem e computação, porque no futuro o emprego de muita gente aí vai estar relacionado a utilizar algum modelo para tomar alguma decisão. Não vai mais ser o mão, né? Vai ser o pensar e tentar utilizar ou mudar, modificar, né, um modelo. Nos Estados Unidos tem várias empresas já, né, aparecendo aí fazem esse tipo de serviço, prestam muita consultoria para a indústria, para criar uma ferramenta que eles utilizam. Aí alguém da indústria tem que saber rodar aqueles códigos ou interpretar o resultado, né? Então, o campo de trabalho nesse sentido, aqui tem muita demanda, não tem pessoal, a gente não consegue. O pessoal me contar toda hora, tem alguém formando, não tem, não consegue. Sim. Não consegue alimentar a demanda, né? Então, sim. Se alguém aí que estiver escutando esse podcast estiver interessado, tem algum interesse em computação ou estiver interessado em ir mais a fundo, eu dou total apoio, não vai se arrepender mais nunca de ter botado aí um tempo e aprendido uma linguagem aí de programação, por exemplo. Certamente. A gente conversa com muita gente da agroindústria e bastante gente da pós-graduação aqui no país, e a gente sempre comenta aquela ideia de que aprender inglês e estatística era diferencial, agora virou um pouco mais aproximar da programação, um pouco mais de computação, para tirar proveito disso para o campo, né? Cair um pouco menos naquela visão de que tudo é manejo e de que a gente pode tirar muitas informações e eu digo que
utilizar os dados sanitários como um patrimônio, né, para geração de informação, para geração de tomada de decisão, né? Exatamente. Um exemplo clássico é o que acontece no Canadá. Tem uma história de uma menina que ela foi contratada para escrever um relatório anual de um monte de coisa que tinha sido feito, e se faziam em programas de clicar, né, SPSS, alguma coisa assim. E ela chegou lá e falou, não, eu vou gastar um ano, vou automatizar toda a análise, depois eu tiro os outros 11 meses para mim aprender uma outra coisa. Foi isso que ela fez, aí no fim ela escreveu alguns pacotes no R e tal, ficou famosa depois. Mas ela foi lá, automatizou e agora tem 11 meses aí, você vai me pagar 11 meses, que eu estaria fazendo aí no clique para lá e para cá, né? Na veterinária é a mesma coisa, o dado coletado no sistema de produção, ele vem da mesma maneira, se ele é organizado de algum nível, se é pelo código da propriedade ou nome da propriedade, dá para se otimizar muita coisa e sobra muito tempo para pensar, para tomar uma decisão, né? Não fica aquela coisa, agora eu preciso de um dado, fica aquele pânico, como é que eu vou buscar? Então, gastar um pouco de tempo e contratar a pessoa que consiga fazer isso para você, é um investimento que, se eu estivesse rodando um sistema de produção, eu procuraria por dedo alguma pessoa para me ajudar nisso, porque vai, no final, lógico que as pessoas que estão no sistema de produção aqui, por exemplo, o tomador de decisão, ele vê aquele ganho de peso, ele consegue ver aquilo no olho, né? Tá bom, mas ele não consegue usar aquilo de uma maneira diferente. Então, como ele sempre olhou aquele gráfico, sempre viu que é aquele resultado, ele não consegue mudar a visão, ele não consegue tomar uma decisão diferente, né? Eu te dou um exemplo aí, teve um sistema de produção que queria parar de vacinar para PRRS e estava custando aí $30 mil para vacinar todo o rebanho por ano, era muito dinheiro, vai custar mais um caso, né, do que isso. Então, a gente pegou aí o dado desde o início, desde o breeding até o final. Lógico que tem um monte de viés aí, um monte de coisa que não é capturada, mas com todo o dado de produção, performance, medicação, tudo. E mostrou para ele no final lá que ele estava perdendo 2 centavos por dose por animal. Ele falou, estou perdendo dinheiro, não posso, vou parar de vacinar amanhã. Aí, se mudasse só só o custo da vacina por mais ou menos uns 3 centavos, que é a flutuação, né, do mercado, ia ficar elas por elas. Só que ele perde a visão de que o estado sanitário de todo o rebanho tá ótimo, né? Ele arranca 2 centavos e aí estraga tudo. Então, mas para ele era um custo. Então, no final da reunião, ele falou, acho que vamos continuar gastando aí esse dinheiro aí, porque, mas ele estava olhando lá o dado de produção, parece que a performance não está igual, vamos tirar. Então, e aí cai no veterinário, né? No Brasil eu não sei como funciona, mas aqui quem toma a decisão é o gerente de produção, então o veterinário aqui depois vai ter que resolver o problema sanitário, né? Eles conversam, mas um manda no outro. Então, se os dois conseguem entrar em acordo, né? Olhar um dado e tomar uma decisão junto, que ajuda ambos. Então, aqui a gente tenta treinar o pessoal, né? O pessoal da veterinária, da graduação, mais a pós-graduação, para sair com algum background desse tipo de análise e pelo menos conseguir fazer algumas coisas, né, já direto assim que sair no mercado. E assim que eles estão no último ano, já são contratados, que eu já fico sabendo, né, eles trabalham com a gente com um sistema de produção, o sistema de produção fica de olho no cidadão, chegou ali no meio do doutorado, o cara já está contratado, né? Então, o pessoal que está assistindo aí de novo está procurando um mercado que vai te dar uma sustentabilidade por longo tempo e você vai trabalhar menos no longo prazo, olhar aí em análise, em modelagem. Tem muitos cursos gratuitos que você pode fazer, tem um monte de gente que pode ajudar. Eu recomendo aí muito forte. Sim, eu vejo que é uma questão de... Em inglês tem a palavra mindset, né? A forma de ver a estratégia sanitária, né? Mais do que olhar um fechamento de um lote e ver que morreu tantos por cento, acho que é bem isso, né? Tentar entender e antecipar alguns movimentos, né? E daí isso até, Gustavo, para fechar, eu tenho uma pergunta. Tu acredita que o machine learning, a inteligência artificial,
ela pode ajudar muito na previsão de riscos e sugestão de ações para salvar mais suínos? Com certeza. Há diferentes maneiras de se olhar, né, o dados. A gente pode usar uma classificação, onde é o resultado dicotômico, né, tem ou não tem, mas também a quantidade, né, modelar o número de animais mortos. Tem algumas empresas já olhando isso aí, e acho que eles vão se beneficiar muito. Estão calculando a mortalidade por galpão, né, tentando prever a mortalidade, quando que vai morrer mais e menos e quais são os efeitos. A gente está com uma parceria com eles, tentando criar um modelo para isso, mas aí fica, né, para chegar nesse ponto, a coleta do dado é um pouco mais cara, porque você tem que ter um sistema de coletar o dado a nível de galpão, né, um pouco mais caro. Mas o benefício... Em tempo real também, Gustavo? Então, já tem maneiras de fazer isso, tem alguns aplicativos que você consegue marcar o galpão aqui e coletar a mortalidade. Não só para ganho financeiro, né, para diminuir mortalidade, desempenho, mas também para vigilância. Sabe que mortalidade para peste suína é o que é utilizado, né? Tem aí um viés de que se você utilizar a mortalidade a nível de propriedade, uma propriedade muito grande, vai demorar para identificar a doença. Se você olhar dentro do galpão, a sua chance de pegar no início da epidemia é muito melhor. Tem alguns artigos que saíram esse início do ano que mostram isso, e é um efeito de diluição, né? Tem muito animal na propriedade. Coletando dado, monitorando o galpão individual, eu acho que é o futuro, e quem começar a utilizar as ferramentas que estão saindo aí no mercado para usar isso, não vão só se beneficiar por ganhar mais dinheiro, mas vai beneficiar também por ter uma sanidade melhor, né? Ter um dado melhor, ter um fino aí do que vai acontecer muito melhor do que a nível de propriedade. Daqui a pouco chega para todo mundo de uma maneira acessível, uma maneira mais fácil de utilizar aí no celular mesmo. Perfeito, perfeito. Gustavo, muito obrigado. Quando a gente finaliza aqui o Suinocast, a gente tem algumas perguntas que fogem um pouco desse âmbito técnico. Eu queria te perguntar, eu queria pedir que tu me sugerisse 2 livros, um relacionado à tua área de pesquisa, aos suínos, e um nada a ver com a tua área de pesquisa. Quais seriam esses livros? Então, não diretamente ligado com suína, porque eu leio muito mais coisas de modelagem, mas tem um livro aí que é do Adam, que não finalizei esse livro aí, não, mas ele conta a história dele e como que ele entrou, como que ele saiu de trabalhar de banco, fazer predição de banco, para trabalhar com epidemias. Ele ficou famoso agora com o Covid, que é o The Rules of Contagions, que ele tinha Guillain-Barré, e os pais deles falavam que, na verdade, a sigla Guillain-Barré era, tipo, tempo até ficar bom, mas, na verdade, era a sigla de Guillain-Barré. Então, ele não sabia que ele podia ter morrido quando era criança, e depois isso estimulou ele muito a estudar a epidemia, porque, no caso, o que acometeu ele foi Campylobacter, então ele se ligou muito a isso, né? A gente até tem um projeto com ele e tal, ele é muito ocupado, mas ele tem tempo aí para nos ajudar em alguns projetos. Então, esse livro aí eu recomendo, muito forte. Um livro de suíno em si, o que eu consulto de vez em quando é o livro de Disease of Swine, que eu tenho que olhar alguma coisa, eu vou nele como referência, né? E um outro livro totalmente fora desse padrão aí, a teoria na verdade, o nome certo é How to Gamble with the Devil, que na verdade é como negociar com o diabo, né? Conta as histórias de como a Microsoft brigou com o Steve Jobs, e todos os grandes disputas financeiras de negociação aconteceram. É uma recomendação que alguma pessoa me passou, que eu admiro muito, que ele consegue entrar numa reunião e sair vencedor de todas as reuniões. Eu pedi o que ele estava lendo. Esse aí foi um livro que ele me recomendou aí uns 5 anos atrás. E realmente, você lê o livro no final, você sai com uma visão de negociação
você entende como que a coisa funciona mesmo nessas grandes negociações. Legal, legal. E Gustavo, eu queria que tu me dissesse quem que são teus ídolos ou teus principais mentores? Principal mentor, cara. No momento, quem me inspirou muito a seguir isso aí que eu estou fazendo na minha carreira e coisa e tal, é um pesquisador que ele tá na Europa agora. O Neil, ele me ajudou quando eu estava tomando uma decisão de ficar no Brasil, sair do Brasil, mexer com modelagem ou trabalhar para a organização Organização Mundial de Saúde, não cair nisso aí. Ele me inspirou muito. E também me inspirou muito foi meu avô, cara, que meu avô, ele era produtor rural, então, e ele dizia, não, cara, não me ajuda aqui, a gente se criou no campo, vai estudar. Então, esses dois caras aí, meu avô e o Neu, que me inspiraram muito. Legal, legal. Gustavo, muito obrigado pela tua presença, foi um bate-papo muito proveitoso e eu espero que o pessoal tenha gostado e quem tiver dúvida a gente vai colocar ali ou manda uma mensagem para nós ou coloca na descrição do e-mail aí os links do laboratório do Gustavo, assim como alguma outra coisa legal que tu queira compartilhar. Professor Dr. Gustavo Machado, muito obrigado novamente. Muito obrigado pela oportunidade, Emil, e estou à disposição aí que alguém quiser conversar sobre a respeito de algum trabalho, pode entrar em contato com a gente aí que a gente conversa. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Até mais. Valeu, obrigado aí, Jamil.